A vida, a gente vive de olhos abertos, mas tem dias que o céu escurece e a gente preferia fechar eles para sempre. No dia que mataram minha mãe por dentro, mataram uma parte minha também. A diferença é que eu sobrevivi para contar essa história. Bom dia, meus amores. Aqui é a vovó Janina. 78 anos muito bem vividos, com algumas rugas de preocupação, mas também muitas de sorrisos, viu? Nasci em 1947, lá em Joinville, Santa Catarina, numa época que nem luz elétrica direito a gente tinha. Hoje é a primeira vez que vou contar essa história completa, essa história que guardei no fundo do peito por mais de 60 anos. Ah, meus queridos, antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. É do Rio Grande do Sul? Do Paraná? Ou quem sabe até de Portugal? Quero conhecer cada um de vocês. E se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, a vovó aqui fica muito feliz. Isso me dá força para continuar contando essas histórias que às vezes doem, mas que podem ajudar alguém que está passando por algo parecido. Também gostaria de saber quantos anos a senhora tem? Comenta aí embaixo. Agora vamos ao que interessa. Minha mãe, Jaqueline, era a mulher mais bonita de Joinville. Disso ninguém tinha dúvida. Cabelos pretos, lisos, compridos até a cintura. Olhos verdes, tão raros naquela época que o povo dizia que ela tinha olho de gato. E um sorriso, meus filhos, um sorriso que iluminava o quarteirão inteiro. Nossa casa era simples, mas aconchegante. Ficava perto da fábrica de tecidos onde meu pai, Jusemiro, trabalhava. Éramos uma família pequena. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, Júlio, que tinha 7 anos a mais que eu. Nossa vida não era fácil, mas a mãe fazia parecer que tudo era uma festa. Lembro como se fosse hoje da cozinha dela. Não tinha essas modernidades de hoje, não. Era um fogão a lenha, uma mesa de madeira maciça que meu pai tinha feito, e um armário velho que ela mantinha sempre bem organizado. Todo sábado, ela fazia um bolo de fubá com erva doce que era de dar água na boca só de sentir o cheiro espalhando pela casa. Janina, vem cá ajudar sua mãe, ela chamava. E eu ia correndo, feliz da vida por poder ficar perto dela. Eu era meio desajeitada. Ainda sou, vamos combinar. Mas ela tinha uma paciência de santa. Assim não, filha. Olha, é devagarzinho, com carinho, ela dizia enquanto me ensinava a sovar a massa do pão. A mãe trabalhava como costureira, pegando encomendas das madames ricas da cidade. Ficava até tarde da noite curvada naquela máquina de costura Singer, pedalando sem parar. Às vezes, quando ela achava que eu já estava dormindo, eu ouvia ela tossir. Uma tosse seca, forte, que ela tentava abafar com um pano para não acordar ninguém. Hoje eu sei que aquela tosse já era o começo do fim. Mas naquela época, quem é que imaginava? A mãe tinha um jeito especial de contar histórias. De noite, quando acabava o serviço, ela sentava na beirada da minha cama e me contava causos de Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça e da Iara. Eu fingia que estava com medo só para ela me abraçar e dizer: "Não precisa ter medo, minha filha. Enquanto eu estiver aqui, nada de ruim vai acontecer com você." Ah, como eu queria que isso fosse verdade. As melhores lembranças que tenho são dos domingos. Era o único dia que a mãe não trabalhava. De manhã a gente ia na igreja. Ela era muito católica, não perdia uma missa. Depois voltávamos para casa, onde ela preparava um almoço especial. À tarde, quando o calor diminuía, ela me levava para a Praça Central. Lá tinha um coreto onde às vezes tocava uma bandinha, e a gente ficava sentada ouvindo música, comendo pipoca. Foi numa dessas tardes de domingo que conhecemos Dona Teresa. Ela tinha acabado de se mudar para Joinville, vinda de Curitiba. Era professora, falava bonito, usava uns vestidos coloridos que chamavam atenção. A mãe e ela se deram bem logo de cara. Em pouco tempo, Dona Teresa já era visita constante lá em casa, tomando café, ajudando a mãe nas costuras mais difíceis, trazendo livros para mim. "Essa menina é inteligente, Jaqueline", ela dizia para minha mãe. "Tem que estudar, ir longe." A mãe sorria, orgulhosa. "Se Deus quiser, ela vai ser alguém na vida. Não vai precisar ficar igual a mim, curvada numa máquina de costura até de madrugada." Era um sonho bonito. Mas a vida tem um jeito cruel de interromper sonhos, não é mesmo? No inverno de 1960,
Quando eu tinha 13 anos, a tosse da mãe piorou. Não era mais só de noite, escondida. Era o tempo todo, dia e noite. E tinha sangue. Eu via ela lavando os panos no tanque, tentando esconder de todo mundo. Mas eu sabia. O rosto dela, que sempre foi corado, foi ficando pálido, quase transparente. Os vestidos começaram a ficar largos no corpo, que emagrecia a cada dia. Não é nada, filha, ela dizia quando eu perguntava. É só uma gripe forte que não quer ir embora. Mas não era gripe, era tuberculose. Naquela época, era quase uma sentença de morte, principalmente para quem não tinha dinheiro para tratamento. O pai não queria saber. Vai passar, ele dizia, sem nem olhar direito para ela. Ele nunca foi um homem carinhoso, mas também não era ruim. Pelo menos não até então. Trabalhava duro, trazia o dinheiro para casa, não bebia muito, mas tinha um jeito fechado, calado. Já o Júlio, meu irmão, era o xodó dele. Os dois eram parecidos não só na aparência, mas no jeito de ser também. A mãe piorava a cada dia. Chegou um ponto que não conseguia mais levantar da cama. Foi quando Dona Teresa tomou uma providência. Sem avisar ninguém, trouxe um médico amigo dela para ver a mãe. Nunca vou esquecer a cara do doutor depois de examinar a mãe. Ele saiu do quarto, chamou Dona Teresa e meu pai num canto, e falou baixinho, como se não quisesse que eu ouvisse. Mas eu ouvi. Está muito avançado, precisaria internar, mas mesmo assim, questão de semanas, talvez dias, meu mundo desabou naquele momento. Eu tinha só 13 anos, mas entendi perfeitamente o que aquilo significava. Minha mãe estava morrendo, e não havia nada que ninguém pudesse fazer. Os dias que se seguiram foram um pesadelo em câmera lenta. A mãe definhando naquela cama, cada vez mais fraca. Eu sentada ao lado dela, segurando sua mão, vendo a vida escapar pelos seus dedos. O pai quase não aparecia em casa, ficava no trabalho até tarde, depois ia para o bar. Júlio ia e vinha, inquieto, nervoso, como se a doença da mãe fosse uma inconveniência na vida dele. Foi Dona Teresa quem cuidou de tudo. Vinha todos os dias, trazia remédios para aliviar a dor, comida já pronta e, o mais importante, carinho e dignidade nos últimos dias da minha mãe. Uma noite, a mãe me chamou para perto. Sua voz era apenas um sussurro. Janina, minha filha, a mãe vai ter que ir. Mas quero que você saiba uma coisa. Você foi a maior alegria da minha vida. Nunca se esqueça disso. Tentei dizer que ela não ia a lugar nenhum, que ia melhorar, mas as palavras engasgaram na minha garganta. No fundo, eu sabia que era mentira. Quando eu não estiver mais aqui, ela continuou, procure a Teresa. Ela prometeu olhar por você. Não entendi direito o que ela quis dizer com aquilo na época. Por que eu precisaria da Dona Teresa se tinha meu pai e meu irmão? Mas a mãe, mesmo doente, mesmo morrendo, enxergava o que eu não conseguia ver. Na manhã seguinte, dia 17 de julho de 1960, encontrei a mãe muito quieta na cama. Chamei, sacudi de leve, mas ela não respondeu. Tinha partido durante a noite, sozinha, em silêncio, como viveu a maior parte da vida dela. O grito que saiu da minha garganta acordou a vizinhança inteira. O pai chegou correndo, ainda cheirando a cachaça da noite anterior. Quando viu a cena, caiu de joelhos ao lado da cama, finalmente mostrando alguma emoção. Dona Teresa chegou logo depois. Foi ela quem organizou tudo. O caixão, o velório na sala da nossa casa, como era costume na época, o enterro simples no cemitério da cidade. Foi ela quem me segurou quando jogaram terra sobre o caixão da minha mãe, quando senti que eu também queria estar lá embaixo, junto com ela. Voltamos para casa depois do enterro. Uma casa que já não parecia mais a mesma sem a presença da mãe. O silêncio era ensurdecedor. Dona Teresa quis ficar comigo, mas o pai disse que não precisava, que assunto de família se resolve em família. Ela me abraçou forte, sussurrou no meu ouvido que voltaria no dia seguinte e foi embora, me deixando sozinha com meu pai e meu irmão. Foi aí que o pesadelo realmente começou. Mas isso eu vou contar na próxima parte dessa história, meus queridos. Porque tem coisas que a gente precisa tomar fôlego antes de lembrar. As lembranças da minha mãe são como uma colcha de retalhos. Cada pedacinho colorido me traz de volta um momento, um sorriso,
uma lição que ela me ensinou. E mesmo depois de tanto tempo, a saudade ainda aperta o peito de um jeito que dói. Mas como ela sempre dizia, a gente chora o que tem que chorar. Depois, enxuga as lágrimas e segue em frente. E foi isso que eu fiz, meus amores. Segui em frente, mesmo quando parecia impossível. Acho que tem feridas que nunca cicatrizam por completo, só ficam dormentes com o tempo. E essa parte da minha história é a ferida mais profunda que carrego. Mas prometi contar tudo, não foi? Então vamos lá. Naquela noite depois do enterro da minha mãe, a casa parecia um túmulo. Fria, silenciosa, como se a alma dela tivesse sido arrancada junto com a partida da mãe. Eu estava no meu quarto, deitada na cama, os olhos inchados de tanto chorar. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia nem respirar direito de tanta dor. Por volta das 9 da noite, ouvi passos no corredor. A porta do meu quarto se abriu e lá estava meu pai. Pensei que talvez ele tivesse vindo me consolar, coisa que nunca tinha feito antes. Quem sabe a morte da mãe não tinha despertado nele algum tipo de sentimento paterno. Mas bastou um olhar para o rosto dele para saber que algo estava muito errado. Os olhos dele estavam vermelhos, não de choro, mas de bebida. O hálito de cachaça era tão forte que dava para sentir mesmo ele estando parado na porta. Nas mãos, segurava uma garrafa pela metade. Foi você, ele disse, a voz arrastada, carregada de um ódio que eu nunca tinha visto antes. Foi por sua causa que ela ficou doente. Fiquei paralisada na cama, sem entender direito o que estava acontecendo. Que foi que eu fiz, pai? Consegui perguntar, a voz tremendo. Nasceu! Ele berrou, entrando no quarto e batendo a porta atrás de si. Se não fosse por você, ela não teria que trabalhar tanto. Você e suas exigências, sempre querendo roupa nova, caderno novo, comida diferente, aquilo não fazia sentido nenhum. Eu nunca tinha sido uma criança exigente. Pelo contrário, sempre entendi nossa situação, sempre aceitei o pouco que tínhamos com gratidão. Mas não adiantava argumentar. Na cabeça dele, embaçada pela bebida e pelo luto distorcido, eu era a culpada. Pai, eu... Nem terminei a frase. Senti o impacto da mão dele no meu rosto com tanta força que caí da cama. Nunca, em todos meus 13 anos, meu pai tinha levantado a mão para mim. A mãe nunca teria permitido. Mas a mãe não estava mais ali para me proteger. Tentei me levantar, mas ele me empurrou de volta para o chão. Vi algo nos olhos dele que me gelou por dentro. Não era só raiva, era algo mais, algo que não consegui identificar na época, mas que hoje, olhando para trás, reconheço como desejo. Um desejo doentio, misturado com ódio e luto. Agora você vai pagar, ele disse, e começou a desafivelar o cinto. Fechei os olhos pensando que ia apanhar. Seria ruim, mas eu aguentaria. Não era isso que ele tinha em mente. Meus queridos, tem coisas que são difíceis de contar mesmo depois de tanto tempo. Vou dizer o necessário para vocês entenderem o que aconteceu. Mas peço desculpas se minha voz falhar um pouco. Senti o peso do corpo dele sobre o meu, me imobilizando. Senti mãos ásperas rasgando minha roupa, tocando partes do meu corpo que ninguém nunca tinha tocado. Gritei, mas ele cobriu minha boca com a mão, abafando qualquer som. Cala a boca, ele ordenou. Ninguém vai te ouvir mesmo. Lutei com toda a força que tinha. Mas o que uma menina de 13 anos podia fazer contra um homem adulto? Fechei os olhos e tentei me transportar para outro lugar, para longe dali, para perto da minha mãe, para qualquer lugar que não fosse aquele quarto, aquele momento. Quando achei que o pesadelo tinha acabado, a porta se abriu de novo. Por um segundo, tive esperança. Talvez algum vizinho tivesse ouvido algo. Talvez fosse Dona Teresa voltando para ver como eu estava. Mas era Júlio, meu irmão mais velho, que eu sempre vi como um protetor, mesmo que distante. Ele ficou parado na porta, olhando a cena. Eu seminua no chão, chorando, o pai se recompondo. Pai, o que está acontecendo aqui? Por um breve momento, pensei que ele fosse me ajudar, que fosse parar aquela loucura, chamar a polícia, fazer qualquer coisa. O pai olhou para ele, depois para mim, e disse algo que nunca vou esquecer. Ela matou sua mãe, Júlio. Essa peste matou sua mãe.
Vi o rosto do meu irmão se transformar. A confusão inicial deu lugar a uma raiva que espelhava a do meu pai. Ele olhou para mim não como se eu fosse sua irmã caçula, mas como se eu fosse um demônio que tinha tirado dele a pessoa que mais amava no mundo. É verdade, ele disse, a voz carregada de ódio. Se não fosse por você, ela ainda estaria aqui. O que aconteceu depois é como um filme de terror passando em câmera lenta na minha memória. Os dois, pai e filho, unidos não pelo amor, mas pelo ódio direcionado a mim. Unidos pela dor da perda que não sabiam como processar e que decidiram descontar no alvo mais fácil, mais vulnerável. Eu. Revezaram-se no meu corpo como se eu não fosse nada, como se eu não fosse humana, como se eu não fosse filha e irmã. A dor física era insuportável, mas pior ainda era a dor de ser traída pelas pessoas que deveriam me proteger. Em algum momento, perdi a consciência. Talvez tenha sido um mecanismo de defesa da minha mente, incapaz de processar tanto horror. Quando acordei, estava sozinha no quarto. Pela janela, vi que já era de manhã. Meu corpo todo doía. Havia sangue no lençol, na minha roupa rasgada, nas minhas coxas. Tentei me levantar, mas não consegui. Cada movimento era uma agonia. Ouvi vozes vindas da cozinha. Eles estavam tomando café como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem destruído a vida de uma criança na noite anterior. Arrastei-me até o banheiro, me limpei como pude com água fria, coloquei um vestido limpo que mal conseguia abotoar de tão trêmulas que estavam minhas mãos. Depois, voltei para o quarto e me deitei de novo. Não sabia o que fazer, para onde ir, a quem recorrer. Foi nesse estado que passei os 2 dias seguintes, deitada, imóvel, alternando entre a consciência e a inconsciência, entre lágrimas silenciosas e um vazio que parecia não ter fim. Não comi, quase não bebi água. Só ficava olhando para o teto, desejando morrer, desejando que aquela dor insuportável acabasse de alguma forma. Eles saíam de manhã e só voltavam à noite. Me deixavam sozinha o dia todo, como se eu fosse um objeto quebrado que não valia a pena consertar. Às vezes, ouvia o pai passar pelo corredor, parar na porta do meu quarto, depois seguir em frente. Tremia de medo só de pensar que ele pudesse entrar de novo. No 3º dia após o enterro da mãe, ouvi uma batida na porta da frente. Era de manhã. Pai e Júlio já tinham saído para o trabalho. Não respondi. Não tinha forças nem vontade. Mais batidas, mais insistentes. Depois uma chave girando na fechadura. Alguém estava entrando na casa. Encolhi-me na cama, apavorada, pensando que talvez eles tivessem voltado mais cedo. Janina, você está aí, menina? Era a voz de Dona Teresa. Meu coração disparou. A mãe tinha dito para procurá-la, mas eu nem precisei. Ela veio até mim. Janina! Ouvi os passos dela percorrendo a casa, abrindo portas, me procurando. Quando finalmente abriu a porta do meu quarto, tentei me esconder debaixo do cobertor, envergonhada, com medo que ela visse o que tinha acontecido comigo. Meu Deus do céu! Ela exclamou ao me ver. O que aconteceu com você, criatura? Não consegui responder. As palavras não saíam. Só as lágrimas, que voltaram com força total quando vi o rosto preocupado daquela mulher que tinha sido a melhor amiga da minha mãe. Ela se aproximou, sentou na beirada da cama, tocou minha testa como para ver se eu tinha febre. Depois, com cuidado, puxou o cobertor que eu segurava com tanta força. O que ela viu deve ter sido chocante. Os hematomas nos meus braços, no meu rosto, o vestido mal abotoado revelando mais marcas no meu peito, o lençol manchado de sangue que eu não tive forças para trocar. Quem fez isso com você? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva e horror. Foi seu pai? Foi Júlio? Fiz que sim com a cabeça, incapaz de dizer as palavras em voz alta. Os dois? Ela insistiu, precisando entender a extensão do horror. Fiz que sim de novo, e vi lágrimas nos olhos dela. Lágrimas de raiva, de tristeza, de impotência. Sua mãe temia que isso pudesse acontecer. Ela disse baixinho, mais para si mesma do que para mim. Por isso me pediu para olhar por você. Por isso me deu uma cópia da chave. Ela conhecia aqueles dois melhor do que ninguém. Foi como se um raio de compreensão tivesse me atingido. A mãe sabia.
De alguma forma, ela sabia do que pai e Júlio eram capazes. Talvez tivesse visto sinais que eu, na minha inocência de criança, não conseguia enxergar. E em seus últimos momentos de vida, seu maior medo não era morrer, mas o que aconteceria comigo depois que ela se fosse. Vamos sair daqui agora mesmo, Dona Teresa decidiu, já se levantando. Eles vão voltar no fim do dia? Fiz que sim, encontrando forças para finalmente falar. Por favor, não me deixa sozinha. Nunca mais, ela prometeu, segurando minhas mãos. Nunca mais você vai ficar sozinha com eles. Vou cuidar de você como prometi para sua mãe. Ela me ajudou a levantar, a tomar um banho, a colocar roupas limpas. Pegou algumas poucas coisas minhas. Roupas, o retrato da minha mãe que ficava na mesinha de cabeceira, meus documentos que a mãe guardava numa caixinha. Vamos para minha casa agora, ela disse enquanto me apoiava pro lado de fora. Lá você vai poder descansar, se recuperar. Depois decidimos o que fazer. Mal sabia eu que aquele era apenas o começo de uma jornada muito mais longa. Que sair daquela casa era só o primeiro passo para escapar do inferno que meu pai e meu irmão tinham criado. Que a dor que sentia no corpo não era nada comparada à batalha que teria pela frente para curar as feridas invisíveis que aquela noite tinha deixado na minha alma. Mas naquele momento, caminhando devagar pelas ruas de Joinville, apoiada em Dona Teresa, sentindo o sol no rosto pela primeira vez em dias, só conseguia pensar uma coisa. Mãe, você continua cuidando de mim, mesmo aí de cima. A casa de Dona Teresa ficava do outro lado da cidade, num bairro mais afastado. Era uma casinha simples, pintada de amarelo, com uma cerca de madeira na frente e um jardim pequeno, mas bem cuidado. Tão diferente da minha casa, que sempre foi escura e triste, principalmente depois que a mãe adoeceu. Aqui você vai ficar segura, ela me disse enquanto abria a porta. Ninguém vai te machucar mais. Entrei apoiada nela, ainda sentindo dores por todo o corpo. Dentro da casa, tudo era limpo e organizado. Havia livros por toda parte, nas estantes, empilhados em mesinhas, até no parapeito das janelas. Dona Teresa era professora, e aquilo se refletia em cada canto daquele lar. Me acomodou no quarto de hóspedes, que tinha uma cama de solteiro com colcha florida e uma janela que dava para o jardim dos fundos, onde um pé de jabuticaba carregado de frutas balançava com a brisa. Ajeitou os travesseiros para que eu ficasse confortável e disse que ia preparar algo para eu comer. Fiquei olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Será que meu pai e Júlio viriam me procurar? Será que ficaríamos seguras ali? O que aconteceria comigo agora que não tinha mais família? Dona Teresa voltou com uma bandeja. Tinha sopa de legumes, pão ainda quente e um copo de leite. O cheiro me fez perceber o quanto estava faminta depois de dias sem comer direito. Precisamos levar você ao médico, ela disse enquanto eu comia devagar. Essas marcas no seu corpo precisam ser documentadas. Parei de comer, o pânico me dominando. Não quero que ninguém saiba, sussurrei. Tenho vergonha. Ela segurou minha mão com carinho. Janina, o que aconteceu com você não foi sua culpa. A vergonha não é sua, é deles. Mas se quisermos que eles paguem pelo que fizeram, precisamos de provas. Pagar? Eu nem tinha pensado nisso ainda. Na minha cabeça, só conseguia pensar em fugir, em me esconder. A ideia de enfrentar meu pai e meu irmão, de contar para outras pessoas o que tinham feito comigo, parecia mais assustadora do que qualquer coisa. Tenho medo, confessei, as lágrimas voltando aos meus olhos. E se ninguém acreditar em mim? E se eles vierem atrás de nós? Dona Teresa respirou fundo. Vi que ela também estava com medo, mas tentava se manter forte por minha causa. Vamos fazer assim, ela propôs. Primeiro, vou te levar ao médico. Um amigo meu, Dr. Eugênio, que é discreto e de confiança. Ele vai te examinar, fazer um registro das lesões. Depois, dependendo do que ele disser, decidimos os próximos passos. Concordei com a cabeça, sem energia para argumentar. Terminei de comer em silêncio, pensando na mãe, desejando que ela estivesse ali para me abraçar e dizer que tudo ficaria bem. Naquela mesma tarde, Dona Teresa me levou ao consultório do Dr. Eugênio. Era um senhor de cabelos grisalhos e olhar bondoso, que me tratou com tanto respeito e delicadeza que me fez chorar de novo. Ele me examinou,
Fez anotações, tirou algumas fotografias das marcas no meu corpo, com minha permissão e sempre com Dona Teresa presente. Quando terminou, pediu para falar com Dona Teresa em particular. Fiquei esperando na sala de exames, enrolada num lençol hospitalar, sentindo frio apesar do calor da tarde. Não sei exatamente o que conversaram, mas quando voltaram, Dona Teresa tinha uma expressão determinada no rosto. Dr. Eugênio me explicou que eu teria que tomar alguns remédios para prevenir doenças e uma gravidez indesejada. A palavra gravidez me atingiu como um soco. Eu nem tinha pensado nessa possibilidade ainda, tão mergulhada estava na dor imediata. Voltamos para a casa dela em silêncio. Minha cabeça rodava com pensamentos confusos, com medo do futuro, com saudade da mãe. Já estava escurecendo quando chegamos. Dona Teresa me ajudou a tomar os remédios, me acomodou na cama e disse que precisava sair por 1 hora, mas que voltaria logo. Deixou a porta da frente trancada, as janelas fechadas e me pediu para não atender se alguém batesse. Fiquei sozinha naquela casa desconhecida, ouvindo os ruídos da noite começando lá fora, o coração apertado. Onde será que ela tinha ido? Será que tinha ido falar com meu pai? Com a polícia? O medo foi dando lugar ao cansaço e acabei adormecendo. Acordei com o barulho de vozes. Já devia ser tarde da noite. Reconheci a voz de Dona Teresa, mas havia outra pessoa com ela, uma voz masculina que não conseguia identificar. Apurei os ouvidos, tentando entender o que diziam. Não podemos simplesmente ir embora assim, Jerônimo, Dona Teresa dizia. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Teresa, seja racional, a voz masculina respondeu. Você está falando de um homem respeitado na cidade, funcionário antigo da fábrica. A palavra dele contra a de uma menina traumatizada. Como acha que isso vai acabar? Tem os registros médicos, as fotografias, que podem ser explicados de 1000 maneiras. Um acidente, uma queda, sei lá. Você sabe como é a justiça nessa cidade, como protegem os homens de bem. Houve um silêncio, e então a voz dele continuou, mais suave. A melhor chance da menina é recomeçar longe daqui. Eu posso ajudar vocês. Tenho aquele irmão em Porto Alegre, lembra? Ele pode arranjar um lugar para vocês ficarem até se estabelecerem. Porto Alegre? Era tão longe. A ideia de deixar Joinville, a cidade onde nasci e cresci, onde minha mãe estava enterrada, me dava um nó na garganta. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de ficar ali, sabendo que meu pai e Júlio poderiam me encontrar a qualquer momento. Não ouvi o resto da conversa. Acabei dormindo de novo, exausta demais para manter os olhos abertos. Na manhã seguinte, Dona Teresa me explicou o plano. Jerônimo era um colega dela da escola onde dava aulas, um dos poucos homens em quem confiava. Ele tinha um irmão em Porto Alegre que trabalhava numa escola grande e poderia ajudá-la a conseguir emprego lá. A ideia era irmos para lá, começarmos uma vida nova, longe daqueles que me machucaram. Mas, e a justiça? Perguntei, lembrando da conversa que tinha escutado na noite anterior. Ela suspirou, passando a mão pelo meu cabelo como a mãe costumava fazer. A justiça de Deus nunca falha, Janina. A dos homens, bem, é complicado. Seu pai conhece muita gente importante na cidade, tem amigos na polícia. Jerônimo acha, e eu concordo, que seria sua palavra contra a dele. E numa cidade pequena como Joinville, em 1960, não precisava completar a frase. Mesmo criança, eu entendia como o mundo funcionava, como as pessoas preferiam fazer vista grossa para o mal que acontecia dentro das casas, atrás de portas fechadas. Mas não vamos embora assim, sem mais nem menos, ela continuou. Vamos registrar uma queixa, deixar documentado o que aconteceu. Talvez não resulte em nada agora, mas fica o registro. E mais importante, vamos fazer de um jeito que seu pai nunca mais possa te encontrar ou reivindicar guarda sobre você. Não entendi direito o que ela quis dizer com aquilo na época. Só depois vim a saber do plano completo que ela tinha arquitetado. Naquele mesmo dia, Jerônimo veio nos buscar num carro antigo. Fomos primeiro à delegacia, onde Dona Teresa insistiu em registrar uma denúncia formal. O delegado de plantão, um homem com cara de tédio, mal prestou atenção enquanto ela relatava os horrores que tinha acontecido comigo. Anotou algo num caderno, pediu que assinássemos um papel e disse que investigaria.
Saí dali me sentindo suja e humilhada de novo. Era como se ninguém se importasse, como se o que tinha acontecido comigo fosse insignificante demais para merecer atenção. Depois, fomos ao cartório. Dona Teresa tinha todos os meus documentos, certidão de nascimento, carteira de identidade escolar, que tinha pego da casa do meu pai. No cartório, ela apresentou um papel. É uma autorização que sua mãe assinou antes de morrer, ela me explicou, dando a mim a guarda provisória de você, caso algo acontecesse com ela. Fiquei surpresa. Não sabia que a mãe tinha feito isso, mas fazia sentido. Ela sempre se preocupou em me proteger, mesmo sabendo que não estaria mais aqui. O tabelião examinou o documento, carimbou, pediu que Dona Teresa assinasse alguns papéis e assim, oficialmente, me tornei responsabilidade legal dela. Não era uma adoção completa, isso viria mais tarde, mas era o suficiente para impedir que meu pai me reclamasse de volta. Nossa última parada foi no cemitério. Precisava me despedir da mãe antes de partir. Ficamos ali, diante da lápide simples onde se lia Jaqueline Silva, 1929-1960, amada mãe, por quase 1 hora. Chorei todas as lágrimas que ainda tinha. Conversei em silêncio com ela. Prometi que seria forte, que sobreviveria, que faria tudo o que ela tinha sonhado para mim. Quando finalmente voltamos para o carro, já estava anoitecendo. Jerônimo parecia ansioso. Precisamos ir, ele insistiu. Já passamos o dia todo circulando pela cidade. Se o pai dela começar a procurar, não vai demorar a descobrir que vocês estiveram aqui. Dona Teresa concordou. Entramos no carro e, enquanto deixávamos Joinville para trás, senti um misto de alívio e tristeza. Estava deixando para trás não só o horror dos últimos dias, mas também todas as memórias boas da minha infância, os lugares que conhecia, a cidade onde minha mãe descansava. A viagem até Porto Alegre levaria quase um dia inteiro. Recostei a cabeça no ombro de Dona Teresa e fechei os olhos, exausta. Pela janela do carro, as luzes de Joinville iam ficando cada vez mais distantes, até desaparecerem completamente no horizonte. Uma nova vida começava para mim. Uma vida sem minha mãe, mas também sem o terror que meu pai e meu irmão representavam. Uma vida de incertezas, mas também de possibilidades. Vai ficar tudo bem, Dona Teresa sussurrou, como se lesse meus pensamentos. Estamos juntas agora. Mal foi com essa promessa que adormeci, enquanto o carro nos levava para longe de tudo que eu conhecia, em direção a um futuro que eu nem conseguia imaginar ainda. Porto Alegre me pareceu enorme quando chegamos, depois daquela viagem interminável. Uma cidade grande, barulhenta, cheia de prédios altos e pessoas apressadas que nem notavam nossa presença. Tão diferente da Joinville pacata que eu conhecia, onde todo mundo sabia o nome de todo mundo. O irmão de Jerônimo se chamava Augusto. Era professor de matemática numa escola particular e morava num apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro Cidade Baixa. Nos recebeu de braços abertos, mesmo sem me conhecer, sem saber direito o que tinha acontecido. A bondade dele me lembrou que ainda existiam homens bons no mundo, algo que eu estava começando a duvidar. Vocês podem ficar aqui até encontrarem um lugar, ele disse enquanto nos mostrava o quarto de hóspedes, que seria nosso por enquanto. Já falei com o diretor da escola onde trabalho. Tem uma vaga para professora de português no próximo semestre. Se você quiser, Teresa, a vaga é sua. Dona Teresa agradeceu, visivelmente aliviada por ter uma perspectiva de trabalho. Ela tinha economias, mas não seriam suficientes para nos sustentar por muito tempo. Os primeiros dias em Porto Alegre foram um borrão de emoções confusas. Me sentia deslocada, perdida, como se não pertencesse a lugar nenhum. Tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando, suada, revivendo o horror daquela noite depois do enterro da mãe. Dona Teresa sempre vinha correndo, me abraçava, ficava acordada comigo até eu conseguir dormir de novo. Depois de 2 semanas na casa de Augusto, encontramos um apartamento para alugar. Era no mesmo bairro, num prédio antigo, no 3º andar. Tinha apenas um quarto, uma sala pequena, cozinha e banheiro. Nada comparado à casa espaçosa que Dona Teresa tinha em Joinville, mas ela nunca reclamou. É um novo começo para nós duas, ela dizia enquanto arrumávamos as poucas coisas que tínhamos.
Só trouxemos roupas, alguns livros e as fotografias da minha mãe que conseguimos salvar. O semestre escolar começaria em agosto. Dona Teresa logo começou a trabalhar na escola que Augusto tinha indicado. Eu deveria começar a estudar lá também. Mas a ideia de estar num lugar cheio de adolescentes, de ter que interagir, de ter que explicar de onde tinha vindo e por que tinha mudado de escola no meio do ano, tudo isso me aterrorizava. Não estou pronta, confessei a ela numa noite depois do jantar. Não consigo imaginar entrando numa sala de aula, com todo mundo me olhando. Ela entendeu. Sempre entendia. Vamos fazer diferente então. Este semestre vou te dar aulas em casa. No próximo ano, quando estiver se sentindo melhor, você volta para a escola normal. O que acha? Foi assim que passei os meses seguintes, estudando em casa, com Dona Teresa me ensinando todas as matérias depois que voltava do trabalho. Ela era uma professora incrível, paciente, dedicada, sabia tornar interessante até os assuntos mais chatos. Aos poucos, comecei a me interessar pelos estudos de verdade, não só por obrigação. Lia todos os livros que ela me indicava, fazia as lições com empenho. Era uma forma de escape também. Enquanto estudava, não pensava no passado, nas coisas ruins que tinha vivido. Naquele período, Dona Teresa também providenciou que eu visitasse uma psicóloga, doutora Marina. No começo, eu odiava ir. Ficava sentada em silêncio no consultório dela, respondendo com monossílabos, incapaz de falar sobre o que tinha acontecido. Não precisa contar tudo de uma vez, doutora Marina me disse numa das primeiras sessões. Vamos começar falando de coisas mais fáceis. Me conta sobre sua mãe. E assim, semana após semana, fui descongelando. Falava sobre a mãe, sobre as lembranças boas da infância, sobre como estava me adaptando a Porto Alegre. Até que um dia, quase 6 meses depois de começar a terapia, consegui falar sobre aquela noite. As palavras saíram como uma enxurrada, misturadas com lágrimas e soluços. Quando terminei, me senti exausta, mas também aliviada, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Você é muito corajosa, Janina. Doutora. Marina me disse naquele dia. Sobreviver ao que você sobreviveu já exige uma força imensa. Mas conseguir falar sobre isso, encarar essa dor de frente, isso é verdadeira coragem. Não me sentia corajosa. Me sentia quebrada, danificada, como se algo fundamental tivesse sido arrancado de mim. Mas as palavras dela plantaram uma semente que, anos depois, cresceria e daria frutos. O tempo foi passando. Em janeiro de 1961, completei 14 anos. Dona Teresa fez um bolo pequeno, comprou um presente, um livro de poesia que guardo até hoje, e cantamos parabéns, só nós duas, na nossa salinha apertada. Foi uma celebração simples, mas sincera. A primeira de muitas que teríamos juntas ao longo dos anos. No ano seguinte, finalmente me senti pronta para voltar à escola. Entrei no 8º ano, na mesma escola onde Dona Teresa dava aulas. Foi difícil no começo. Eu era a aluna nova, a diferente, a quietinha. Mas aos poucos fui fazendo amizades, me adaptando ao ritmo das aulas, encontrando meu lugar. Uma colega em particular, Clarice, se tornou muito próxima. Ela também tinha perdido a mãe, embora em circunstâncias bem diferentes. Essa dor compartilhada criou um elo entre nós. Com ela, conseguia conversar sobre coisas que não falava com mais ninguém. Odeio quando as pessoas dizem que vai passar. Clarice comentou um dia, enquanto estávamos sentadas num banco no pátio da escola. A saudade não passa. A gente só aprende a viver com ela. Era exatamente assim que eu me sentia. A saudade da mãe era uma presença constante, uma companheira silenciosa que caminhava ao meu lado todos os dias. Não era sempre dolorosa, às vezes era apenas uma melancolia suave, uma consciência aguda de tudo que ela tinha perdido por partir tão cedo, de tudo que eu tinha perdido por não tê-la ao meu lado. Os anos do ensino médio passaram num piscar de olhos. Descobri que tinha facilidade com línguas e literatura. Adorava escrever, poemas, contos, qualquer coisa. Era uma forma de expressão, de colocar para fora sentimentos que nem sempre conseguia verbalizar. Quando chegou a hora de decidir o que fazer depois da escola, não tive dúvidas. Queria ser professora, como Dona Teresa. Queria fazer pela vida de outras crianças o que ela tinha feito pela minha.
abrir portas, mostrar caminhos, ser um porto seguro. Passei no vestibular da UFRGS para Letras em 1965. Foi um dos dias mais felizes da minha vida até então. Dona Teresa chorou de orgulho quando viu meu nome na lista de aprovados no jornal. Sua mãe estaria tão orgulhosa, ela disse enquanto me abraçava. Tão orgulhosa. A faculdade abriu um mundo novo para mim. Conheci pessoas de todos os tipos, li livros que nunca tinha ouvido falar, participei de debates acalorados sobre política, arte e filosofia. Eram tempos turbulentos no Brasil. A ditadura militar tinha começado no ano anterior, e a universidade era um dos poucos espaços onde ainda se podia discutir ideias livremente, mesmo que com cuidado. Foi lá que conheci Ricardo, no segundo ano da faculdade. Ele estudava direito, era 2 anos mais velho que eu e tinha os olhos mais gentis que já tinha visto. Nos conhecemos numa festa organizada pelo centro acadêmico. Eu estava sentada num canto, meio deslocada, como sempre ficava em eventos sociais, quando ele se aproximou e puxou conversa. No começo, fiquei na defensiva. Depois do que tinha passado, a ideia de me aproximar romanticamente de qualquer homem me apavorava. Mas Ricardo era diferente de qualquer pessoa que já tinha conhecido. Paciente, respeitoso, nunca me pressionava. Conversávamos por horas sobre livros, música, sonhos para o futuro. Levei quase 1 ano para aceitar sair com ele a sós. Nosso primeiro encontro foi num café perto da universidade. Estava tão nervosa que derramei o café na mesa, manchando meu vestido novo. Em vez de ficar constrangido, Ricardo riu. Não de mim, mas da situação. E me fez rir também. Foi a primeira vez em muito tempo que me senti normal. Como uma jovem qualquer, em um encontro qualquer, sem o peso do passado esmagando meus ombros. Mesmo assim, demorei muito para contar a ele sobre o que tinha acontecido em Joinville. Tinha medo da reação dele, medo que me olhasse diferente, com pena ou nojo. Quando finalmente criei coragem, 2 anos depois de começarmos a namorar, ele apenas segurou minhas mãos e disse: "Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Não muda nada do que sinto por você." Naquele momento, soube que tinha encontrado alguém especial. Nos formamos em 1969. Eu em letras, ele em direito. Casamos no ano seguinte, numa cerimônia pequena na igreja do bairro. Dona Teresa, que a essa altura eu já chamava de mãe, chorou durante toda a cerimônia. "2 mães te abençoam hoje", ela me disse. Eu, daqui, e Jaqueline, lá de cima. Ricardo começou a trabalhar num escritório de advocacia especializado em direitos humanos, um trabalho arriscado durante a ditadura, mas que ele fazia com paixão e convicção. Eu consegui um emprego como professora numa escola estadual, realizando o sonho que tinha desde a adolescência. Nosso primeiro filho, Eduardo, nasceu em 1972. Quando o segurei nos braços pela primeira vez, senti um amor tão grande que quase não cabia no peito. Mas também senti medo. Como seria como mãe, sem ter tido o exemplo da minha própria por tanto tempo? Será que saberia protegê-lo, criá-lo direito, dar todo o amor que ele merecia? Ricardo percebeu minha insegurança. "Você tem o melhor exemplo possível", ele me lembrou. "Teve 2 mães extraordinárias que te mostraram o que é amor incondicional. Além disso, você é a pessoa mais forte que conheço. Nosso filho tem sorte de ter você." As palavras dele me acalmaram, mas foi realmente a experiência diária, o contato com aquele serzinho tão dependente e tão cheio de vida, que me ensinou a ser mãe. Cada sorriso de Eduardo, cada descoberta, cada conquista, do primeiro dente ao primeiro passo, foi curando algo dentro de mim que nem sabia que ainda estava quebrado. Em 1975, nossa família aumentou com a chegada de Clara. Diferente do irmão, que era calmo e observador, Clara era pura energia desde o primeiro dia. Falou cedo, andou cedo, e logo estava correndo pela casa, virando tudo de cabeça para baixo com sua curiosidade insaciável. A vida seguia seu curso, com as alegrias e desafios normais de qualquer família. Ricardo se tornou sócio do escritório. Eu fui promovida a coordenadora pedagógica da escola. Compramos uma casa pequena, mas confortável no bairro Menino Deus.
Dona Teresa, já aposentada, vinha nos visitar quase todos os dias, sendo a avó que meus filhos não tinham por parte de pai. Os pais de Ricardo tinham falecido antes mesmo de nos conhecermos. Mas o passado, por mais que tentemos enterrá-lo, tem o hábito de ressurgir quando menos esperamos. Em 1980, quase 20 anos depois de termos fugido de Joinville, recebi uma carta. O remetente era um cartório daquela cidade. Abri com as mãos trêmulas, o coração disparado. Era uma notificação. Meu pai tinha falecido. Como filha, eu era herdeira legal de seus bens, a casa onde cresci e uma pequena poupança. A carta tinha sido enviada para vários endereços até me encontrar, provavelmente seguindo o rastro dos registros que deixei ao longo dos anos. Fiquei olhando aquele papel por horas, sem saber o que sentir. Não havia dor, nem alívio, nem raiva. Apenas um vazio estranho, como se estivesse lendo sobre um estranho, não sobre o homem que um dia chamei de pai. O homem que destruiu minha infância numa única noite de ódio e loucura. "O que você quer fazer?" Ricardo perguntou quando contei a ele. "Não quero nada que venha dele", respondi sem hesitar. Nada. No dia seguinte, escrevi uma carta renunciando formalmente à herança. Não queria aquela casa, aquelas memórias, aquele dinheiro. Não queria nenhuma conexão com aquele homem ou com o passado que tinha deixado para trás há tanto tempo. A carta mencionava que meu irmão, Júlio, tinha morrido anos antes, num acidente de carro. Também não senti nada ao ler isso. Aqueles laços de sangue tinham sido cortados de forma irreparável naquela noite fatídica de julho de 1960. Minha verdadeira família era outra agora. Ricardo, nossos filhos, Dona Teresa, pessoas que me amavam de verdade, que nunca me machucariam. A vida continuou seu curso. As crianças cresceram, a ditadura acabou, o país mudava a passos lentos. Em 1990, Dona Teresa teve um derrame. Cuidei dela como ela tinha cuidado de mim tantos anos antes, com amor, paciência, dedicação. Ela partiu serenamente 2 anos depois, segurando minha mão, me chamando de filha até o último suspiro. Enterrá-la foi como perder minha mãe pela segunda vez. Mas diferente da primeira vez, quando fiquei sozinha com minha dor, agora tinha uma família inteira me apoiando, me amparando, me lembrando que o amor que ela me deu continuaria vivo em mim, nos meus filhos e um dia nos filhos deles. E foi assim que, ao longo de décadas, fui construindo uma vida que jamais imaginei que teria naquela noite escura em Joinville. Uma vida com dores e cicatrizes, sim. Algumas que nunca desapareceram completamente, mas também com muito amor, muita alegria, muitas conquistas. Uma vida que só foi possível porque uma mulher corajosa e determinada cumpriu a promessa que fez à minha mãe. Uma vida que construí passo a passo, tijolo por tijolo, transformando o trauma em força, a dor em compaixão, o medo em coragem. Sabe, meus queridos, quando a gente sofre um trauma muito grande na infância, parece que a vida fica dividida em 2 pedaços, antes e depois daquele momento. Por muito tempo, achei que seria para sempre definida por aquela noite terrível, que carregaria aquela ferida aberta pelo resto da vida. Mas o tempo é um remédio poderoso. E o amor, o amor é o melhor curador que existe. Quando meus filhos entraram na adolescência, comecei a sentir um medo diferente. Eduardo, com 13 anos, me lembrava tanto da idade que eu tinha quando perdi minha mãe. Quando tudo desmoronou, comecei a ter pesadelos de novo, a ficar ansiosa, superprotetora. "Você não vai deixá-lo respirar desse jeito", Ricardo me alertou com gentileza uma noite, depois que eu tinha ligado 3 vezes para a casa do amigo onde Eduardo estava estudando. "Nossos filhos não estão vivendo a mesma história que você viveu." Ele estava certo, claro. Mas o medo não obedece à lógica. Foi quando decidi voltar à terapia, depois de tantos anos. Precisava resolver esse nó dentro de mim, esse medo irracional de que meus filhos pudessem sofrer o mesmo que sofri. A nova terapeuta, diferente da doutora Marina da minha adolescência, trabalhava com uma abordagem mais direta. "Você está punindo seus filhos pelos crimes do seu pai", ela me disse numa das primeiras sessões. "Está privando eles da liberdade e das experiências normais da idade por causa do seu medo." Aquilo me atingiu como um raio. Era exatamente o que estava fazendo. E não era justo com eles. "Como posso superar isso?", perguntei,
desesperada por uma solução. Reconhecendo que sua história não é o destino deles, que você quebrou o ciclo, que o lar que você e Ricardo construíram é seguro, amoroso, saudável. Foi um processo lento, doloroso às vezes, mas libertador. Comecei a soltar as rédeas aos poucos. Deixava Eduardo ir sozinho para a escola, permitia que Clara dormisse na casa das amigas. Cada pequena independência que eu concedia a eles era também um presente para mim mesma, a libertação gradual do medo que me aprisionava. Em 1992, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida profissional. Depois de mais de 20 anos como professora e coordenadora, resolvi voltar à universidade para fazer mestrado em educação. Ricardo me apoiou incondicionalmente, como sempre. Nunca é tarde para seguir sonhos, ele dizia. Aos 45 anos, voltei a ser estudante. Foi estranho no começo, sendo uma das alunas mais velhas da turma, mas logo me adaptei. Minha dissertação foi sobre o impacto do trauma infantil no desenvolvimento educacional. Um tema que conhecia intimamente, não apenas pelos livros, mas pela própria experiência. Foi durante a pesquisa para o mestrado que tive uma epifania. Conversando com educadores, psicólogos e assistentes sociais, percebi quantas crianças passavam por situações de abuso sem que ninguém interviesse, sem que tivessem uma Dona Teresa para salvá-las. Pensei na minha própria história e em como poderia ter sido diferente se alguém, um professor, um vizinho, qualquer adulto, tivesse percebido os sinais antes. Depois de concluir o mestrado em 1994, não voltei para a escola. Em vez disso, comecei a trabalhar com a Secretaria Municipal de Educação, desenvolvendo programas de capacitação para professores identificarem sinais de abuso e violência doméstica. Era um trabalho que me apaixonava, que dava propósito para toda a dor que tinha vivido. Você transformou sua ferida em uma missão. Ricardo comentou orgulhoso depois de me assistir conduzindo um workshop para diretores de escolas municipais. Mas não era só no trabalho que encontrei propósito. Minha maior realização, meu maior orgulho, era minha família. Ver meus filhos crescerem saudáveis, seguros, amados, era a prova viva de que tinha conseguido quebrar o ciclo de violência, de que o passado não precisava determinar o futuro. Eduardo se formou em medicina em 1996. Ver meu filho de jaleco branco, pronto para cuidar e curar outros, me encheu de um orgulho que nem consigo descrever. Clara escolheu um caminho diferente. Sempre artística e criativa, decidiu estudar cinema e se tornou documentarista. Seus filmes sobre temas sociais ganharam prêmios em festivais pelo Brasil. Em 1998, Eduardo nos deu nosso primeiro neto, Miguel. Segurá-lo nos braços pela primeira vez foi como fechar um círculo, como receber uma confirmação de que, apesar de tudo, a vida tinha valido a pena. Vó, conta a história! Ele pedia quando começou a falar. E eu contava. Histórias inventadas, contos de fadas, lendas brasileiras. As mesmas histórias que minha mãe Jaqueline me contava, que Dona Teresa continuou contando e que agora eu passava adiante, mantendo viva essa corrente de amor que atravessava gerações. Clara me deu mais 2 netos, as gêmeas Luísa e Teresa, nascidas em 2003. Sim, uma delas recebeu o nome daquela mulher extraordinária que salvou minha vida. Quando Clara me contou que estava grávida de gêmeas e que uma delas se chamaria Teresa, chorei como não chorava há anos. Ela merece essa homenagem, Clara explicou. Sem ela, eu nem existiria. Era verdade. Sem a coragem e determinação de Dona Teresa, eu provavelmente não teria sobrevivido àqueles dias terríveis. Não teria conhecido Ricardo, não teria tido meus filhos, não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. Em 2005, Ricardo foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Ele, que sempre tinha sido meu porto seguro, minha rocha, agora precisava que eu fosse forte por nós dois. A batalha durou quase 2 anos. Quimioterapia, radioterapia, cirurgias. Lutamos com todas as armas disponíveis. Nos revezávamos no hospital. Eu, Eduardo, Clara, até os netos mais velhos. Não deixamos ele sozinho nem por 1 minuto. Você não desistiu de viver depois de tudo que passou. Ele me disse numa noite no hospital,
durante uma de suas raras melhoras. Me ensinou que sempre podemos recomeçar, não importa o quão difícil pareça. Agora estou tentando lembrar dessa lição, mas algumas batalhas não podemos vencer, por mais que lutemos. Ricardo partiu em uma manhã de junho de 2007, em casa, como tinha pedido, segurando minha mão e com os filhos ao redor. Sua última palavra foi meu nome. O luto por Ricardo foi diferente de todos os outros que tinha vivido. Não tinha o horror que acompanhou a perda da minha mãe, nem a complexidade emocional quando soube da morte do meu pai, nem mesmo a tristeza profunda, mas serena, da partida de Dona Teresa. Era uma dor limpa, pura, nascida de um amor que tinha durado quase 4 décadas. Um amor que tinha me curado, me transformado, me permitido ser a pessoa que eu poderia ter sido se o trauma não tivesse interrompido minha infância. Nos meses que se seguiram, encontrei conforto nos meus filhos, nos meus netos, no trabalho que continuava a fazer. Aos poucos, fui aprendendo a viver sem Ricardo, a carregar ele no coração sem que a ausência física fosse uma dor constante. Em 2010, aos 63 anos, me aposentei oficialmente. Mas não parei de trabalhar. Comecei a dar palestras em escolas, universidades, centros comunitários. Falava sobre educação, sobre sinais de abuso, sobre a importância de adultos atentos na vida de crianças vulneráveis. Não contava minha história pessoal, ainda não estava pronta para isso. Mas tudo o que dizia era informado por ela. Nesse mesmo ano, Clara me surpreendeu com um presente que mudaria minha vida de novo. Mãe, quero fazer um documentário sobre Dona Teresa. Ela anunciou durante um almoço de domingo. Sobre mulheres como ela, que salvam vidas silenciosamente, sem reconhecimento. A ideia me emocionou profundamente. Dona Teresa merecia ser lembrada, celebrada. Sua coragem e bondade mereciam ser conhecidas pelo mundo. O documentário, Anjos Invisíveis, foi lançado em 2012 e ganhou vários prêmios. Contava a história de 5 mulheres que, como Dona Teresa, tinham arriscado tudo para proteger crianças em situação de risco. Minha história estava lá, contada não por mim, mas por Clara, com respeito e sensibilidade. Foi a primeira vez que pessoas fora do círculo familiar mais íntimo souberam o que tinha acontecido comigo em Joinville, tantos anos atrás. Depois do lançamento, algo inesperado aconteceu. Comecei a receber cartas, e-mails, mensagens de pessoas que tinham visto o documentário e se identificado com minha história. Mulheres e homens que tinham passado por situações semelhantes, que carregavam cicatrizes parecidas, que queriam compartilhar suas experiências, suas jornadas de cura. Foi avassalador no começo. Não estava preparada para aquela enxurrada de emoções, para o peso de tantas histórias dolorosas. Mas aos poucos, percebi que aquilo também era um presente. Uma oportunidade de transformar minha experiência em algo que pudesse ajudar outros, assim como o trabalho que já fazia, mas de uma forma mais direta, mais pessoal. Comecei a responder cada mensagem individualmente. Depois, aceitei convites para participar de grupos de apoio, para compartilhar minha história em encontros de sobreviventes. Era doloroso, às vezes, reviver aquelas memórias, mas também incrivelmente libertador. Você salvou minha vida hoje, me disse uma jovem de 20 anos após um desses encontros. Achei que nunca seria possível ter uma vida normal depois do que passei. Mas olhando para você, vendo tudo que construiu, percebo que é possível. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Percebi que minha história de dor tinha se transformado em uma história de esperança para outros. Que o legado de Dona Teresa continuava vivo não apenas nos meus filhos e netos, mas em cada pessoa que encontrava força na minha jornada para continuar a própria. Em 2015, aos 68 anos, escrevi um livro. Não era uma autobiografia completa, mas um relato da minha experiência como sobrevivente e do trabalho que tinha desenvolvido ao longo das décadas. Depois da tempestade, se tornou um pequeno fenômeno, traduzido para várias línguas, usado em cursos de psicologia e serviço social. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que nunca imaginei que teria. Uma vida cheia, rica, significativa.
Tenho 2 filhos extraordinários, 5 netos maravilhosos, sim, mais 2 vieram depois das gêmeas, e até uma bisneta recém-nascida, a pequena Jaqueline, em homenagem à minha mãe. Moro sozinha, numa casa confortável, cheia de livros e fotografias. Ricardo me faz falta todos os dias, claro, mas aprendi a conviver com a saudade. Meus filhos e netos me visitam constantemente, enchem a casa de vida e barulho. A menina quebrada de Joinville, que achava que nunca mais seria inteira, construiu uma vida plena, uma família amorosa, um legado de proteção e cuidado. Não apesar do trauma, mas transformando-o em força, em propósito, em amor. Nunca voltei a Joinville, não quis. Algumas pontes não precisam ser reconstruídas, mas perdoei, não por eles, que nunca pediram perdão, mas por mim. Porque o ódio é um fardo pesado demais para carregar por uma vida inteira. A promessa que fiz para minha mãe naquele cemitério, antes de partir para Porto Alegre, foi cumprida. Sobrevivi, me tornei forte, construí uma vida que ela teria orgulho de ver. E mais importante, quebrei o ciclo. Meus filhos, meus netos, minha bisneta. Nenhum deles conhecerá por experiência própria o tipo de horror que conheci. Eles cresceram e crescerão cercados de amor, de respeito, de segurança. Esta é minha maior vitória, meu maior legado. Meus queridos que me assistem hoje, se essa história tocou seu coração, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando essas memórias, que nem sempre são fáceis de reviver, mas que podem ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está lá na descrição do vídeo. Todos os dias mandamos histórias reais de outras vovós que, assim como eu, enfrentaram desafios na vida e conseguiram superá-los. São histórias que vão te dar força, te inspirar, te mostrar que sempre é possível recomeçar, não importa o quão difícil pareça. Um abraço carinhoso da vovó Janina, que aprendeu que as cicatrizes que carregamos não definem quem somos, mas o que escolhemos fazer com elas, sim. Lembre-se sempre, a maior vingança contra quem tentou destruir você é viver uma vida plena, feliz e significativa. Foi isso que fiz, e é isso que desejo para cada um de vocês.